Olá, bem-vindo você mais uma vez, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você mais uma vez, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento aqui com a aula número 8, vamos prosseguir com o módulo de WordWriter para concursos do curso completo, gratuito aqui no YouTube, o módulo WordWriter 2016, renovado, né? O módulo regravado com versões mais novas dos programas. E nós vamos agora para a nossa oitava aula, que fala também sobre seleção, também sobre selecionar texto, só que dessa vez a gente vai selecionar com o teclado. Na aula passada a gente usou seleção com o mouse e agora vamos aprender a selecionar com o teclado. Também é um assunto que se vê muito em prova, você precisa aprender isso, né? Então, vamos voltar aqui. A gente tem, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, aqui embaixo você tem como se inscrever no canal Informática para Concurso para sempre receber novidades acerca dessas aulas que estão chegando. Sempre receber novidades, tá? Aqui em cima eu sempre deixo um aviso, um link para outra aula, um link para alguma coisa que pode ser interessante para você. Eu não sei se eu vou colocar aqui, por exemplo, um link para o módulo de Excel ou para o módulo de Hardware, o início do curso de Informática completo, que já tem 1 ano, 2 anos quase, 2014 eu comecei a gravar esse curso, mas esse agora está sendo gravado em 2016, portanto, totalmente atualizado, esse módulo totalmente atualizado, tá? Então, se você sabe que vai enfrentar um concurso agora em 2016 ou lá em 2017, vai que essa parada de concurso aí que ficou no ar, essa névoa aí sem concurso, é bom você não gastar muito para estudar para concurso. Então, pelo menos informática você não vai precisar pagar com ninguém, informática você não vai precisar desembolsar com ninguém, você vai ver informática aqui completamente comigo, tá? Então, vamos lá, vamos tirar nossa imagem da tela, vamos voltar aqui. Não, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar o seguinte, a gente viu na aula passada como selecionar. O que é selecionar? Selecionar é escolher trechos do texto. Nós sabemos que nós podemos usar uma tecla do teclado especificamente para isso, que é a tecla Shift. Ela tem a função de selecionando. Ela realiza movimentos que a gente aprendeu, só que realiza eles selecionando. Atribui a eles a característica de selecionar. E nós também aprendemos funções de certas teclas, como as setas do teclado, a tecla Ctrl, a tecla Home e a tecla End. Isso foi na aula retrasada, na aula sobre movimentação, na aula sobre mover-se, certo? E o que é que a gente vai ver? Nós vamos encontrar ou fundir agora os conhecimentos que a gente viu, certo? Então, me permita mostrar aqui rapidamente. A gente sabe que as setas laterais, as setinhas para a esquerda e para a direita, elas movem o ponto de inserção, um caractere para a direita e um caractere para a esquerda, certo? As setas verticais, as setinhas para cima e para baixo, movem o cursor, né? Movem o ponto de inserção para a linha de cima ou linha de baixo, respectivamente. Nós sabemos que Home move para o início da linha, End move para o final da linha, e o Ctrl aplicado a todas essas aí amplia ou modifica essa função. Ctrl setinhas laterais, início de palavra, Ctrl setinha superior e inferior, início de parágrafo, início do próximo parágrafo, certo? Ctrl End vai para o final do texto, Ctrl Home vai para o início do texto, não importa quantas páginas ele tenha. É um resumo do que a gente viu na aula de mover, certo? Mas agora a gente vai usar tudo isso, somando a isso a questão da seleção. Vamos somar isso à questão da seleção, ok? Lembrando aqui mais uma vez que o material gratuito dessa aula é encontrado no site evplayer.com.br. Lá tem uma opção chamada loja e aí você vai ver o material gratuito, está lá inclusive grátis. Na primeira aula desse módulo eu explico isso. É um material grátis lá, material de apoio do curso completo do módulo de WordWriter, certo? Você pode ver esse material por meio do aplicativo EVPlayer. Vamos lá, vamos aparecer aqui. Nós temos aqui direito, não, eu quero pequeno para não atrapalhar, certo? Então vamos brincar um pouquinho aqui. A gente já sabe que a gente move para o lado, move para o outro, move para cima, move para baixo. A gente sabe que Home faz voltar para o início da linha, faz o End voltar para o final da linha. Então tudo isso a gente já conhece. Agora, sabia que você pode fazer tudo isso segurando a tecla Shift? Então, se eu seguro a tecla Shift e ando 3 caracteres para a direita, Shift, 1, 2, 3, selecionei 3 caracteres à direita, certo? De onde eu estava. Lembra, o Shift serve para isso. Bom, se você está aqui antes da letra T de texto, segura Shift e vai para depois da letra R de Writer, ele vai selecionar do ponto de início até o ponto de final do movimento, de onde o seu ponto de inserção estava até onde o seu ponto de inserção foi depois que você clicou. Então isso acontece
selecionando porque você fez esse movimento segurando a tecla Shift. Bom, não é diferente de você andar. Shift, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres para a esquerda. Não é diferente. A mesma coisa, se eu estou aqui na letra O de movimentação, entre o M e o O, e eu desço, ele vai para uma linha abaixo. Mas e se eu desço segurando Shift? Ele vai selecionar do ponto onde eu estava até o ponto onde o meu ponto de inserção foi. Do local onde ele estava até o local onde ele foi parar. Isso eu faço segurando a tecla Shift e simplesmente me movendo pelo texto. É rápido, é fácil, certo? Ah, João, peraí, mas e se eu estiver com o ponto de inserção aí entre as letras M e O, e aí eu faço Shift End? É só você raciocinar. O que faz a tecla End? A tecla End faz você vir até o final da linha, não é? Então significa que se eu clico aqui e faço Shift End, eu vou selecionar daquele ponto, ou seja, entre o M e o O, até o final da linha. De forma parecida, semelhante, análoga, eu estou aqui entre as letras A e S da palavra formas. E aí eu faço Shift Home. O que é que você acha que acontece? Bom, Shift Home vai fazer com que eu selecione deste ponto, ou seja, da letra A, até o início da linha, né? Shift Home. Olha aí. Desse ponto até o início da linha. Você consegue deduzir isso sozinho. É fácil. Não é uma coisa muito tranquila você mexer com isso. Ah, João, mas espera aí, Ivan. A gente aprendeu também a usar o Ctrl, né? Então, Ctrl pula para a próxima palavra, para a próxima. Então, o que acontece, por exemplo, se eu estou aqui entre as letras E e N da palavra movimentação, e aí eu faço Ctrl, Shift para a esquerda. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, vamos desenhar aqui com você. Se você está aqui e você faz Ctrl mais a setinha para a esquerda, então ele vai saltar para esse ponto aqui, para o início da palavra, né? Ele salta diretamente para o início da palavra, ok. E se eu fizer isso com o Shift, bom, a única diferença é que com o Shift ele vai fazer isso selecionando, ele vai marcar isso aqui, vai selecionar do ponto que eu estou até o início da palavra. Então vamos fazer esse teste agora? Vamos testar, estou aqui novamente, entre E e N, eu faço Ctrl, Shift e a esquerda. Ó, ele saiu do ponto em que estava, saltou até o início da palavra, selecionando do ponto em que estava até o início da palavra. E aí depois, eu estou ensinando você a selecionar. O que você vai fazer depois que o bloco for selecionado é uma questão sua. Você pode aplicar negrito, itálico, sublinhado, não importa. É uma questão totalmente sua, certo? Mas eu estou ensinando você a selecionar. João, eu tive uma ideia. Me passou a mente aqui de você, por exemplo, fazer Ctrl mais Shift, né? Shift, mais Home. O que acontece? Eu estou com o cursor aqui, por exemplo, depois da palavra formas. O que acontece se eu faço Ctrl, Shift e Home? Bom, aí você vai ter que entender o que é que faz o Ctrl Home, né? Porque o Shift, você sabe que o Shift só adiciona a opção de selecionar, né? No movimento, o Shift só adiciona a opção de selecionar. O que é que o Ctrl Home faz? O Ctrl Home faz você saltar do ponto em que você está para o início do documento inteiro. O início do documento inteiro. Se você está na página 20, você vai voltar para o início da página 1, certo? Então, ó, se você faz Ctrl Home, início do documento, segurando Shift, significa vá até o início do documento, selecionando tudo que estiver entre a sua posição atual e o início do documento. Então vai pegar tudo isso aqui, vai pegar todo esse bloco. O engraçado é que você tem que entender que o bloco de texto selecionado, ele obedece o fluxo. É como se você fosse pegar letra por letra, desse jeito, ó. A obediência ao fluxo é total. Vê, eu estou aqui, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer Shift, 1, 2, 3, 4, 5, estou andando para a esquerda, né? Ele tá, ó, ele vai obedecer o fluxo. Se eu continuar fazendo isso, ele vai continuar selecionando conforme o fluxo de texto. Ele não vai subir na vertical, ele vai selecionar conforme o fluxo. Então, se eu faço isso, Ctrl Shift Home, ele vai selecionar de onde eu estou, ou seja, depois da letra S de formas, até o início do documento inteiro. O início de tudo, certo? O Big Bang, a criação de tudo do documento, ok? Bom, tranquilo até aí, não tem muito mistério. Da mesma forma, se eu estiver aqui na palavra precisamos e se eu fizer Ctrl Shift End, ele vai selecionar
de onde eu estou até o final do documento. E o final do documento é na página 2, certo? Porque eu inseri uma quebra de página aí durante esse... Deixa eu tirar daqui, apaguei, ok. Então eu vou aqui, ó, só mostrar a vocês, Ctrl Shift End. Do ponto em que eu estava antes da palavra precisamos até o final do documento, eu fiz com a seleção deste recurso, né? Tem uma outra coisa que é interessante, que sinceramente eu não sei se eu vou conseguir fazer com vocês aqui, mas vamos testar. No Word, eu vou testar no Word, depois eu vou testar no Writer para ver se funciona. A gente pode selecionar de outra maneira. Sucessivos acionamentos da tecla F8, certo? Vamos ver comigo aqui, olha. Eu vou apertar F8 e ao apertar F8 ligou-se um comando. Ao apertar F8 novamente, selecionou-se uma palavra. Ao apertar F8 novamente, uma frase. Ao apertar F8 pela quarta vez, selecionou-se o parágrafo. Ao apertar F8 pela quinta vez, selecionou-se o texto todo. Então, se você aperta a tecla, olha só, a gente chama essa tecla F8 de seleção estendida, certo? A tecla F8 é a seleção estendida. Na próxima aula, eu vou falar especificamente sobre ela. Tem muita coisa para ver sobre a tecla F8, vocês vão perceber. Existem seleções especiais que a gente pode acionar com a tecla F8. Mas o engraçado é que quando você aperta F8, no Word, você pode apertá-lo 5 vezes, certo? 5 vezes. Então, quando você aperta F8 pela primeira vez, você apenas liga o comando de seleção estendida. Quando você aperta o F8 pela segunda vez, você seleciona uma palavra. Aí você pergunta, qual palavra, João? A palavra onde o cursor estava, né? Então, vamos voltar aqui para mostrar. Veja só, eu vou colocar o ponto de inserção aqui no meio da palavra precisamos. Se eu aperto F8 uma vez, eu apenas liguei o comando. Se eu aperto F8 pela segunda vez, eu seleciono esta palavra, a palavra onde estava o cursor, certo? Se eu aperto F8 de novo, ele seleciona a frase. Qual frase? Óbvio, a frase onde a palavra está. Então, F8, a frase onde a palavra está. Depois mais um F8, quarta vez, seleciona o parágrafo onde a frase estava, certo? Aí eu aperto F8 de novo para selecionar o texto todo. Então são 5 acionamentos seguidos possíveis da tecla F8 para usar esse comando de seleção estendida. Aí nós temos a terceira, seleciona uma frase, o terceiro acionamento. O quarto acionamento aciona um parágrafo. E o quinto acionamento seleciona o texto todo, certo? O texto todo. Isso são funções que tem no Word. Outra coisa sobre o Word também, diferentemente do Writer. Além do fato, lembra na aula passada a gente aprendeu a selecionar com o mouse, né? Então a gente dava 2 cliques aqui, duplo clique, triplo clique e tal. Pois bem, no Word, não no Writer, existe um comando que é o seguinte: sempre que você posiciona o mouse à esquerda do texto, na margem esquerda, o mouse assume o formato de uma setinha branca apontando para a direita, como ele está agora. Então, quando a gente posiciona o mouse no meio do texto, o mouse tem esse formato de palitinho, esse formato de barra aí, certo? Mas quando você põe o mouse na esquerda, quando você põe o mouse na margem esquerda do papel, ele assume um formato de uma seta branca apontando para a direita. Nesse caso, o clique, o duplo clique e o triplo clique têm funções diferentes, certo? Então, anote aí o que acontece quando o mouse está na esquerda, quando o mouse fica posicionado à esquerda do texto. Um clique seleciona uma linha, não é uma frase, não é um parágrafo, é uma linha. Duplo clique seleciona um parágrafo, certo? Duplo clique dentro seleciona uma palavra. Duplo clique à esquerda seleciona um parágrafo, certo? 1, 2. Triplo clique à esquerda, seleciona o texto todo. Então, o 1, 2, 3, seleciona o texto todo, certo? Triplo clique dentro do Word, dentro do texto, seleciona um parágrafo apenas, ok? Então, não esquece, mouse à esquerda tem um comportamento diferente do mouse dentro do texto, tá? A gente já, para fechar o Word com isso. Se nós formos no Writer, nós vamos perceber que isso não funciona. No Writer, o mouse nem muda de formato quando está na margem esquerda.
Vamos ver com relação a F8. Eu acho que não funciona. Vamos ver com relação a F8. F8, 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 nada. O F8 não funciona no Writer do mesmo jeito como funciona no Word, ok? Bom, com isso a gente terminou seleção com o teclado. Eu lembrei da questão da seleção com o mouse, para lembrar vocês que no Word tem a diferença da margem esquerda. Na nossa próxima aula, finalizando seleção, a gente vai trabalhar com outras teclas e outros detalhes aqui que são interessantes do Writer especificamente para a gente trabalhar com a seleção, ok? Então, na próxima aula a gente finaliza a seleção, depois de seleção a gente vai começar com os efeitos, com as questões de efeitos do Word e do Writer, ok? A gente se vê, se Deus quiser, até a nossa próxima aula.